Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre o absurdo que é Messi, o absurdo que é Mbappé, porque é surreal o que esses caras são. Vamos comentar também sobre Portugal, acabou de acabar o jogo. Eu assisti o segundo tempo, o primeiro tempo não assisti, então eu vou comentar sobre o segundo tempo. Bom, é isso, tá? Mas esse vídeo aqui é para falar sobre Mbappé, Haaland, Messi, são jogadores assim, fora de série. Mas, bom, vamos pro vídeo. Antes de tudo, me apresentar para quem é novo no canal. Eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar ideias sobre futebol e dar a minha opinião. E se você concorda ou discorda, fica à vontade para comentar, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto e tá sem microfone também porque eu acabei esquecendo o microfone em casa e eu tô gravando pelo celular também, tá? Então é por isso que talvez fique mais curto o vídeo, porque nem tem espaço nesse celular. Bom, começando Vou começar com França, cara. A França, sim. A gente tem que falar que, de fato, o Senegal é uma seleção muito boa. Eu já venho falando com as pessoas que conversam comigo sobre futebol, que para mim Senegal é a seleção que pode ser a surpresa da Copa do Mundo, porque eu acho uma seleção muito boa, de fato, e pode acabar até classificando em terceiro colocado nesse grupo, que é muito forte esse grupo, inclusive. Mas eu acho que Senegal, assim, o primeiro tempo de Senegal é um absurdo de bom. Acabam pecando porque erram os gols, porque se fazem esses gols, é um outro jogo provavelmente, mas cara, é um absurdo que Senegal é bom, tá? Senegal realmente é muito bom, tá? Eu gosto muito da seleção de Senegal, acho que pode ir longe, inclusive para mim, de seleções africanas, Portugal é a melhor seleção africana. Eu não sei porque eu tenho mania de ficar mexendo na mão assim, acho que é desde sempre eu tenho mania, mas beleza. Bom, mas Senegal é uma seleção que tem tudo para ir longe, para mim é a melhor seleção africana, até mesmo que Marrocos, né, à toa que foi campeã africana. Aí a gente tem que falar sobre a França, cara. A França é um colosso de profundidade de elenco, cara. É um colosso. A França ganha na sua profundidade de elenco. Todos os jogadores que estão jogando pela França possivelmente seriam titulares em qualquer seleção no mundo, tá? Em qualquer seleção do mundo, até os reservas, entende? Você tem o Barcola e o Cherki entrando no segundo tempo, cara, Cherki com certeza seria titular na Inglaterra, com certeza seria titular no Brasil. O Barcola muito provavelmente também seria titular numa seleção brasileira da vida, tá? Então assim, é um absurdo, é um colosso que é a profundidade de elenco dessa França. Cara, não tenho o que comentar sobre a França, é realmente muito boa essa França. E a gente tem que falar também sobre o Mbappé. Cara, fazia um jogo péssimo, um jogo muito ruim, errando muito, mas na hora que ele quer, na hora que acontece, mano. O cara faz 2 gols, passa o Messi, e óbvio, mais tarde o Messi passa ele de novo, que é um absurdo que é o Messi. Mas, cara, o cara resolve, mano. Resolve muito pela sua seleção. É realmente um absurdo, tá? E aí a gente tem que falar de Olise, né? Cara, o que é esse jogador, né? O que é Olise, mano? Cara, o que é Olise? Você fala do jeito que você quiser, né? Mas Olise, né? O que é, cara? Que passe foi aquele, maluco? Que passe foi aquele? Surreal, que passe foi aquele? Aquele passe ali, mano, quebrando 4 linhas, mano, é muito surreal. É muito surreal. E é um passe que me lembrou na hora, eu até comentei com muita gente, me lembrou o Ganso. Me lembrou um Ganso, aquele passe que ele dá virando o pé, sabe? Sem estar olhando especificamente pela jogada, parece que ele tá de frente aqui pro jogo e ele dá esse passe pra cá, sem olhar, entende? Ele vê de relance aqui, né? Ele vê nessa vista panorâmica aqui, ele vê o Mbappé indo, ele acha esse passe quebrando 4 linhas, mano. É um absurdo, tá? Então assim, França é favoritíssima com essa profundidade de elenco, tá? Senegal eu acho que é uma surpresa, pode ir muito longe, tá? E aí a gente também tem que falar sobre a Argentina. Tem Noruega antes, né? Vamos falar sobre Noruega, na verdade, rapidinho. Bom, Noruega que eu não consegui assistir tão bem o jogo, então eu vou comentar mais sobre o Haaland, porque é a primeira Copa do cara e o cara me mete 2 gols. É a primeira Copa do cara e o cara me mete 2 gols, é um absurdo, tá? É um cara surreal, fora de série, né? A gente tá falando provavelmente do maior jogador da história da Noruega.
E tem tudo para ser, né? Ainda mais nessa Copa, a Noruega tem tudo para ir longe, porque a Noruega é uma seleção muito boa. Odegaard, Berg, os dois Bergs. Então, assim, tem uma seleção muito interessante, a seleção da Noruega. Então, assim, tem tudo para ir longe também nesse grupo, e provavelmente vai ser o segundo colocado desse grupo, tudo depende do jogo contra a França, né? E o Iraque, não é uma seleção tão ruim, tá? Do que eu tava vendo, porque eu vi muito por cima, eu tava trabalhando na hora, então eu ficava um pouco atento aqui, ali e tudo mais. Então, assim, o que dava para ver do Iraque era uma seleção que é organizada, tá? Tá? Então, assim, nesse grupo dificilmente vai classificar, mas é uma seleção organizada, então já é algo legal, não ir passar vergonha na Copa do Mundo, isso já é muito bom. E aí a gente vai falar agora de Argentina e Argélia, que, cara, a seleção da Argentina volta como favoritíssima. Eu coloquei como a Argentina uma possível decepção, porque eu achava que seria, tá? Eu achava que não ia tão bem quanto esperavam, eu achava que ia bem, mas não tão bem quanto esperavam. Mas por esse primeiro jogo não tem como. Não tem um jogador que jogou mal na seleção da Argentina. Um jogador, não tem. E aí o Messi vai lá e mete 3 gols. É um absurdo. E assim, convenhamos, tá? A Argélia também não é uma seleção ruim, tá? Não é uma seleção ruim. Deu trabalho pra Argentina. Principalmente ali no começo ali, cara, a Argélia vai muito bem, tá? Eu acho que a Argélia faz um jogo muito legal ali no começo, mas a Argentina é muito superior, né? Muito superior. Enzo Fernandes joga muita bola, tá? Muita bola. E, mano, cara, o Lautaro também é muito bom, o Lautaro Martínez é muito bom, sempre gostei muito do Lautaro Martínez. Ele é meio, aquele jeitão meio marrento argentino, mas eu gosto muito dele, tá? Sempre gostei muito dele. E o Messi, cara, surreal. O Messi encosta no close, né? E, cara, não tem o que falar, cara. O cara é fora de série, mano. Ele é descomunal, tá? E a Argentina tem tudo pra continuar sendo favorita novamente. Tem tudo, tá? E bom, a gente também tem que comentar sobre Portugal. Acabou de rolar o jogo, eu vou comentar rapidinho sobre Portugal. Eu assisti o segundo tempo, não assisti o primeiro tempo, mas pelo que me falaram, o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde a seleção do Congo deu um bom trabalho, tá? E assim, o jogo em questões de gols aconteceu no primeiro tempo, né? Só que eu vou comentar sobre o segundo tempo. Cara, a seleção de Portugal é uma coisa que eu já sentia na Nations League já, isso. Eu não acompanho muito a preparação para a Copa das outras seleções, então amistosos, eu não acompanho tanto, eu assisto um jogo ou outro, né? Mas na Nations eu já sentia que Portugal tinha muito isso. Portugal tem, na minha humilde opinião, Portugal tem o melhor meio de campo do mundo, cara. A gente está falando de 2 campeões da Champions League, João Neves e Vitinha, tá? E Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é o maior artilheiro da Premier League, da história da Premier League. Acima de De Bruyne, acima de Thierry Henry, entende? Isso é um absurdo. Eu sempre sou suspeito de falar Bruno Fernandes porque, bom, quem sabe eu torço pro United cara, ele é uma barbaridade o que Bruno Fernandes joga. Porém, aí que tá. Você tem esses 3 jogadores no meio de campo, além de Bernardo Silva, e você não consegue criar uma única jogada boa, vindo por dentro, vindo por esses jogadores, entende? Você não consegue. Então você sempre vai buscando os pontas, laterais. Tudo bem que vocês têm provavelmente os melhores laterais do mundo, que é João Cancelo e o Nuno Mendes, tá? Mas, cara, que isso? Você tem o melhor meio de campo do mundo. Construa jogadas por esse meio de campo, pelo amor de Deus. Tá? Cara, eu acho que o problema da seleção de Portugal não é o elenco, porque o elenco pra mim é o melhor elenco da história de Portugal. O problema é o treinador, sério. E aí muita gente vai falar, ai, Cristiano Ronaldo passou vergonha. Cara, eu não acho, porque não chega uma única bola boa. A única bola que a gente considera ok pra ele chegou no contrapé dele, que na verdade era pra ele ter deixado pro Bruno Fernandes. Só que aparentemente não viu o Bruno Fernandes atrás. E ó, ele tá com 6 de gol, né, o Cristiano Ronaldo. Então assim, saca? É muito complicado, cara. É muito... sabe? Não rola. Então, assim, cara, tem que ser um pouco mais... utilizar mais esse meio de campo, criar mais oportunidades, entende? E não cria. E aí você tá precisando ganhar o jogo e você me coloca Nelson Semedo.
Você vai esperar o quê, mano? Você espera o quê? Que o Nelson Semedo salve a pátria? Por favor, né, mano? Por favor, né? Tem gente ingênua nesse mundo, né? Mas não tão ingênua assim. Vamos abrir o olho, mano. Porque é uma vergonha você precisar ganhar o jogo e você colocar no Nelson Semedo, tá? É uma vergonha. De verdade. É sério. Eu acho a convocação do Nelson Semedo uma das maiores barbaridades da Copa do Mundo. Até mesmo, por exemplo, a gente fala muito de ter levado o Danilo, mas o Danilo entra e mostra serviço. O Semedo já espera que ele não mostre serviço, tá? Isso há muitos anos, tá? Há muitos anos. Então, assim, Portugal ainda continua sendo uma das favoritas para mim, tá? Portugal, Argentina, França e Espanha também continuam sendo as favoritas. Acho que a Espanha vai dar uma recalculada na rota boa depois desse Cabo Verde. E a gente também coloca ali a Alemanha também nessa briga. Mas, cara, jogando esse futebol, né, acho que Portugal não consegue ir muito longe não, tá? Tem que recalcular a rota. Tem que recalcular a rota. E não, o problema não é o Cristiano Ronaldo, tá? E não, o problema não é o time titular, porque o time titular está correto, tá? Apesar de eu não gostar de um jogador ou outro, é o melhor que tem, tá? Então, assim, não, o problema não é o time está numa situação perfeita, o problema é o time mal treinado, tá? Esse jogo aí foi basicamente abelzismo, né? Foi bola pros pontas e cruzamento na área. Se vira, Flaco. É isso. Foi isso. Coloca o Gustavo Gomes centroavante lá. É isso. Então, assim, cara, muito complicado. Messi é um absurdo, Mbappé é um absurdo, Haaland é um absurdo, Cristiano continua sendo um absurdo, porém Portugal tem que melhorar. E é isso, tá? A gente ainda tem outros jogos hoje, né? Uns jogos não tão bons aí, né? Inglaterra e Croácia. Tô brincando, né? Óbvio, jogo muito bom. Vou assistir daqui a pouco, eu vou comer e aí depois eu vou assistir esse jogo. E tem tudo pra ser um baita jogo também, né? Bom, então é isso. Se você concorda comigo ou discorda, fica à vontade para comentar esse vídeo, tá? Nesse vídeo. E até o próximo vídeo, tá? Próximo vídeo já amanhã, comentando sobre esses jogos e possivelmente sobre os jogos de amanhã. Não sei, porque esse vídeo tá no meio termo, né? Então vai ter que ser, tá bom? Então é isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!